Chainsaw Man, Arco da Ares. Um filme de anime que está sendo muito elogiado e tendo uma nota altíssima no IMDb. Mas afinal, o que está fazendo ele ser tão bem avaliado, mesmo tendo uma temporada de anime muito criticada por sua direção? É uma coisa que eu precisava entender o motivo. Então eu decidi ir no cinema para assistir. E tenho que admitir que fiquei positivamente surpreso. O único problema é que eu estou gravando esse vídeo quinta-feira à noite e eu tenho que postar esse vídeo na sexta-feira. Como eu vou resolver isso? Maravilha! Olá pessoas, aqui é o Honest, espero que vocês estejam muito bem. Dessa vez gravando um vídeo mais curto, sem muito roteiro, passando as minhas impressões de Chainsaw Man, o filme da Ares. E já antes de qualquer coisa, eu vou deixar muito claro que vai ter spoilers desse filme nesse vídeo. Então, se você gostou do filme, já comenta aí o que você achou. E considere se inscrever no canal e caso você goste do vídeo, já curte e também segue a gente no Instagram e TikTok. Então, vamos lá. Chainsaw Man, Arco da Ares. Eu já quero deixar já logo de cara uma coisa muito clara. Esse não é um filme para apresentar o universo de Chainsaw Man. Ele é como se fosse um grande episódio de anime de 1h40. Ele não apresenta muito do universo, dos personagens. Você já tem que ver esse filme já tendo ciência clara de quem são o Denji, de quem são o Aki, a Makima, a Power e por aí vai. E eu gosto do quão honesto isso é. Dessa coisa desse filme entender que ele não vai precisar ser pra todo mundo. E que ele se aproveita muito disso, dessa potência. Porque ele é um filme de 1h40 que passa muito rápido. Eu particularmente achei que ele poderia ter tranquilamente 2 horas que ele ia ter esse ritmo muito bom. Até porque a primeira metade dele é só o Denji e Ares interagindo. É até interessante notar que os outros personagens aparecem bem menos. A Power, por exemplo, só aparece no início do filme e depois some. A Makima também aparece no início do filme e também some. O único personagem persistente, além do Denji e Ares, é a dupla Aki e o Demônio Anjo. E a outra metade do filme, quase inteira, é só luta. Uma luta muito bem coreografada, aliás, e eu já vou explicar isso melhor. E sobre a história, ela é o Arco da Ares. Obviamente, porque tá no nome, tá no subtítulo do filme, né? Tá lá. É espantoso ver que ele é só isso. Ele não tem nem mais nem menos coisa. É literalmente só isso. E já falando do que talvez seja a melhor coisa desse filme inteiro, é a direção. De certo modo, Chainsaw Man, até mesmo no anime, ele sempre foi uma grande homenagem a filmes, a cinema como um todo. E mesmo no início, quando você vai ver a abertura, que sim, esse filme de anime tem uma abertura como um anime, você vai ver uma cena específica onde o Denji tá naqueles cavalos de parque de diversão, e você vai ver que a cena vai mudar para uma cena antiga de uma pessoa montada a cavalo, que foi literalmente a primeira cena gravada na história do cinema. Fora o fato de que a primeira parte do filme é o encontro do Denji com a Makima no cinema. Então o anime, ao mesmo tempo que é um filme, ele está falando sobre filmes e é metalinguagem. Neste do futuro da edição, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu vi que na verdade o filme da Ares tem várias e várias referências a filmes famosos, principalmente filmes da nova Hollywood. Tem inclusive esse reelzinho compilando as referências que tem no filme da Ares. Pode dar uma olhada que é bem da hora. Voltando, com os personagens eu gosto muito de como o filme estabelece esses dois polos entre Denji e Ares. Do quanto que Ares expõe o fato de que a vida que o Denji vivia não era uma vida boa de verdade, dessa coisa dele ser um caçador de demônios, dele não estar vivendo uma vida digna de verdade, ou minimamente normal. Você pode até dizer que, isso aí é Ares enganando o Denji para que ele fosse pro lado dela, ela depois pegasse o coração do motosserra. Mas isso diz mais sobre a própria Ares do que o Denji em si. Isso fica muito claro conforme você vai assistindo o filme, principalmente no final. E eu gosto muito de como o filme demonstra, através da sua fotografia, principalmente em detalhes do ambiente, como se dá essa relação do Denji e Ares. Como, por exemplo, aquela cena quando eles estão na piscina e ao mesmo tempo nós vemos uma aranha envolvendo uma borboleta, que simboliza muito o plano que Ares tem com o Denji. Até mesmo naquele momento quando eles estão se beijando durante a cena dos fogos de artifício, nós temos um corte para uma cena de uma maçã do amor caindo no chão.
o que é até sintomático, né? É uma maçã do amor que representa esse sentimento puro, belo, caindo no chão, sendo sujo, sendo maculado. E nisso nós temos a maçã do amor sendo pisada, e aí já um corte direto para Arese arrancando a língua do Denji. Que eu não entendi muito bem o motivo. Talvez a Arese só fosse maluca também, né? Uma possibilidade. Fora toda a parte que vem antes, sabe? Quando eles estão chegando no festival, a história vai tendo aquela fotografia sendo tirada uma velocidade de obturador menor, sabe? Como se a história quisesse mostrar um ambiente de sonho. É uma coisa muito interessante. Eu gosto quando animações elas utilizam técnicas fotográficas do mundo real. É uma coisa que inclusive o Satoshi Kon usava bastante, é uma coisa que eu também gosto muito. E essa direção se dá até mesmo no uso das cores. Eu acho interessante como ele usa essas cores, principalmente o vermelho, muito forte quando ele quer demonstrar essa violência e brutalidade que esses demônios possuem. Até mesmo naquela cena, quando a Arese vai se revelar pro cara que estava controlando o demônio dos tufões, o que é até interessante, né? Porque a Arese usa de mobilização, ela não usa os poderes dela de demônio bomba, o que já nos dá uma prova muito clara de que o demônio bomba não funciona na água, o que vai ser muito importante porque acontece no fim do filme. Então esse filme tem uma direção muito autoral, não só nesses momentos mais parados, mas até nas cenas de ação. A segunda metade inteira do filme é muito boa em mostrar o quão brutal e quão imparável é o demônio bomba. Arese usando as suas bombas e os seus poderes de toda forma possível. É uma coisa de certo modo até brutal. O demônio da violência até tenta chegar lá pra tentar ir dentro contra o demônio bomba, mas não dá. O cara foge com o rabo entre as pernas e a Konbeni fica lá, ó. Fica lá entregue pra... Eu não sei que piada fazer com a Konbeni. Vai ficar no ar. E cara, são 40 minutos intermináveis de combate. E você nota essa destruição se espalhando pela cidade, é um negócio incrível. Mas eu acho que talvez a coisa mais importante e interessante dessa história inteira é a metáfora dos ratos. Sobre o rato do campo e o rato da cidade, que é uma metáfora que diz respeito tanto à relação do Denji com Arese, como a relação do demônio anjo com o Aki. A primeira vez que eu gravei esse vídeo, porque sim, essa é a terceira tentativa, eu tinha falado muito por alto da relação desses dois. Só que pensando no filme um pouco melhor, e eu acho que é uma das coisas que torna esse filme muito bom, a coisa de que quanto mais você pensa nele, melhor ele fica, essa relação dessa dupla com a dupla Denji e Arese fica muito mais clara. Porque o demônio anjo, ele é alguém que não quer lutar. Que literalmente fala, olha, eu prefiro morrer do que continuar lutando. Porque ele já viveu muito tempo e já percebeu a inutilidade de continuar com aquilo. Já o Aki, mesmo tendo dado quase todo o tempo dele de vida, ele continua lutando por isso. Porque não só porque ele quer se vingar do demônio arma, mas como ele sente que ainda há sentido em lutar. A ponto dele, que não tem quase tempo de vida nenhum, querer ajudar o demônio anjo que, além de não ter mostrado empatia nenhuma por humanos, já não queria saber de viver. Então eu passo a entender por que esse arco foi transformado em filme. Porque é um arco que, por mais que ele se situe no meio de uma história, deixando claro que ele não vai se fechar inteiramente, ele tem uma mensagem muito forte, muito vívida, o que faz ele ser um filme de animação muito bom. Um dos melhores filmes de anime dos últimos anos, o que é uma coisa muito difícil de dizer, ainda mais se você pensar que ele está competindo com o filme de Kimetsu. Então eu acredito que seja isso, essas foram as minhas impressões com relação ao filme. Eu realmente espero que dessa vez dê certo, não tem que gravar uma quarta versão disso. E eu agradeço a você que viu esse vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, comentar o que achou do filme, se inscrever caso tenha gostado do conteúdo e de nos seguir também no TikTok, o YouTube Shorts, obviamente, né? E no Instagram. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!